Já de volta com Estação CBN desta quarta-feira, dia 17 de março, de volta para falar de um assunto super importante: violência doméstica. E não é sobre denúncia, nada disso. É sobre uma rede de amparo que dá assistência para essa vítima. Sobre isso eu converso com a Marta Lopes. Oi, Marta, boa tarde para você. A Marta que faz parte de um grupo de apoio a mulheres, né, Marta? Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Amazônia. Olha, tem um detalhe, ela faz parte, a Marta, para você que está ouvindo, está acompanhando aqui a Estação CBN, pela 101,5, pelo YouTube, ela faz parte desse grupo de apoio que atua no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Marta, conta pra gente como é que é esse trabalho realizado, o que vocês fazem aí exatamente? Então, Larissa, o Projeto Mulheres do Brasil é um projeto que é liderado pela Luísa Trajano. E ela começou esse projeto dentro do Brasil para ajudar mulheres que sofrem violência doméstica ou que já sofreram de alguma forma e evitar também que isso aconteça e fazer com que as vítimas possam ter um futuro melhor, né? Uma vida mais digna. E quando a Luísa começou tudo isso, de repente ela viu que existiam brasileiras fora do país que sofriam também esse tipo de crime e que precisavam da ajuda da comunidade em si, né? Então, foi aí que ela começou a buscar profissionais fora do país e aqui no sul da Flórida também, para fazer parte de vários comitês. Eu faço parte do Comitê de Combate à Violência, que é o comitê que é a cara, vamos dizer assim, é o primeiro, é o batalhão de choque, que nós resgatamos as mulheres, as brasileiras aqui no sul da Flórida e damos apoio não só emocional, mas buscamos instituições, entidades filantrópicas que possam ajudar essas brasileiras a saírem desse ciclo, né, esse ciclo que é um ciclo doentio de violência. Pois é, quando a gente fala em ciclo, tem gente que se pergunta, como assim um ciclo? Porque aqui a gente trata como... Tem até a delegada da titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, que dá esse amparo para esse tipo de vítima de violência doméstica, que fala que geralmente o agressor ele comete o crime, depois ele se arrepende, aí fica um amorzinho, que é a fase da lua de mel, e depois o crime volta a acontecer. Então é um ciclo vicioso que existe na vida dessa mulher que é vítima de violência doméstica. Quando a gente fala em violência doméstica, tem muita gente que já pensa em agressão, mas existem outros crimes que também caracterizam a violência doméstica, né? Tem a violência psicológica de, você não serve para nada, você depende de mim para tudo. Qual é o tipo de crime mais comum aí, Marta? Então, Larissa, assim, normalmente o abuso, ele é um ciclo de violência, né? Às vezes as pessoas pensam assim, mas que tipo de ciclo? Como assim um ciclo? É um ciclo de violência que precisa ser quebrado, né? O que vai causar, porque a gente diz ciclo porque um abuso, ele causa outros abusos. É um ciclo miserável que precisa ser quebrado. A maior parte das vítimas que a gente tem acolhido aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos, é de abuso sexual. Começa com um abuso psicológico, até porque o abusador ele precisa minar a vítima para que ela não tenha condições de reagir ao abuso. Então, eles começam com um abuso psicológico para então chegar no abuso físico e sexual, que é onde é uma depravação, né? Uma degradação do ser humano. E aí começa todo aquele processo de humilhação, eles não deixam com que a vítima se habitue com a cultura local, até porque aqui esse crime, em todo lugar é um crime horrível, só que aqui a polícia, se pegar ou se for denunciado, vai dar cadeia, vai dar deportação. Então o abusador ele toma um pouco mais de cuidado, fazendo o quê? Protegendo a vítima da sociedade, fazendo com que a vítima fique enclausurada somente numa vida com ele ali. E uma das últimas vítimas que nós acolhemos foi exatamente isso, né? Ela vivia em cárcere privado por um outro brasileiro, uma mulher brasileira, e esse cárcere privado, por quê? Para que ela não conseguisse pedir ajuda à sociedade local. O abusador, normalmente, Larissa, se ele está abusando é porque ele já foi abusado, normalmente, tá?
É uma cadeia que causa traumas irreparáveis, se não for tratado. Normalmente, os abusadores eles têm um perfil psicológico de algum transtorno. Então, o que eles fazem? E, normalmente, quem tem algum tipo de transtorno psicológico ou alguma doença psiquiátrica são pessoas extremamente inteligentes. Então, o que eles fazem? Eles vão minando a vítima, né? Eles não chegam de uma vez, olha, muito prazer, eu sou um abusador. Né? Então, esse ciclo, se não for quebrado, se a vítima não buscar ajuda, nada vai melhorar. Né? Aí as pessoas falam assim, não, então, mas ele já pediu desculpa, mas ele se arrependeu. Não adianta orar, ele ou ela, né? Porque também existe o abuso para o sexo masculino. Então, não adianta orar, não adianta ignorar, vou levar para o pastor da igreja, para os presbíteros. Não, eu não estou falando aqui nem destratando orações. Mas essa pessoa, ela precisa ser tratada. É preciso tirar essa pessoa do ciclo que ela está, dar o tratamento adequado, né? E aí sim, Deus opera milagres. Eu sou um exemplo vivo disso, né? Acontece que o indivíduo, ele pode se arrepender, ele pode mudar e ele pode ser restaurado, desde que haja uma quebra do ciclo doentio que ele está vivendo. Aí, nessa rede de amparo que vocês têm para essas mulheres vítimas de violência doméstica, o que essa vítima vai receber de assistência? O próprio governo americano, ele tem várias instituições que ajudam, né, filantrópicas. Tem, por exemplo, Women in Distress, que é para onde nós vamos encaminhar essas mulheres. Lá elas vão ter apoio psicológico, vão ter apoio de counselors, como eu, para refazer essa mulher, porque a vítima, ela se descaracteriza. Dependendo do tempo que ela fica debaixo daquela violência, ela descaracteriza, ela perde identidade própria. Então, nós precisamos primeiro resgatar aquela identidade própria, e aí o Mulheres do Brasil tem outros grupos dentro dessa instituição que oferece, por exemplo, ensino de inglês e de espanhol para a vítima poder buscar emprego aqui, um tratamento mais clínico, se precisar, a gente indica lugares que ela possa buscar psiquiatra. Tem tatuadores brasileiros excelentes que, dependendo da vítima, se foi violência física, se ela foi mutilada, eles fazem a tatuagem para cobrir aquelas cicatrizes, é uma coisa maravilhosa. Tem um atendimento psicológico porque ele é primordial. Ele não é oferecido pela ONG, tá? A ONG, ela não oferece, mas existem profissionais que fazem parte da ONG que podem oferecer esse serviço de uma forma gratuita, se o profissional vê que a vítima não pode atender, não pode pagar, né? Ou de acordo com aquilo que combinar com a vítima. Tá certo. Marta, muito obrigada, viu, pela sua participação, pela disponibilidade em tirar um tempinho da sua quarta-feira para atender a nossa equipe aqui da CBN Amazônia Manaus. E parabéns, viu, por fazer parte desse projeto tão bonito que ampara essas mulheres vítimas de violência doméstica. Imagina, muito obrigada, Larissa. E olha, dentro do Amazonas tem o Alerta Mulher, um aplicativo que as mulheres podem pedir ajuda, sim. Então, por favor, entre em contato, Disque 180 também, que é um número do Brasil, para buscar ajuda, e estou à disposição. Muito obrigada a todos vocês. Dá para achar a Marta também no Instagram, né, Marta? Também dá para buscar essa ajuda, abrir esse elo de comunicação também pela internet. Boa tarde para você e até a próxima. Boa tarde, até mais. Eu conversei com a Marta Lopes, ela que é uma das conselheiras que atuam em um grupo de apoio a mulheres no sul da Flórida. Isso para cuidar, para dar amparo para as brasileiras que acabam se encontrando em situação de violência doméstica. Se você, por um acaso, passa por isso, denuncie 190 181. Tem essa rede de amparo lá nos Estados Unidos, mas tem aqui no Amazonas também, viu? Tem muita mulher que não denuncia porque fala, dependo dele, ele que paga as contas nessa casa, dependo dele financeiramente, gosto, acho que ele vai mudar. Procure ajuda. Quebre esse elo de violência, quebre esse ciclo de agressão. E não é a sua agressão quando ele bate em você não, tá? Quando ele fala,
que você não serve pra nada, você é doida, não sabe. Isso já caracteriza a agressão. Quando ele joga na cara que ele que banca as coisas dentro de casa, isso já é um tipo de agressão psicológica e você deve denunciar. Liga no 181 também, liga no número que você preferir, só procura ajuda. E você que de repente sabe que tem uma vizinha que passa por isso, que é agredida pelo marido, ou que o marido trata ela mal, acabou essa história de quem briga de marido e mulher não se mete mais a colher, não tem mais isso. Mete a colher sim, você deve denunciar. Inclusive, quem souber de alguma coisa desse tipo, e se a polícia tiver conhecimento, você pode ser responsabilizado por isso, viu? Porque você não fez essa denúncia. Então denuncie, 190 ou 181.